Peça ao Senhor nessa noite para que a palavra dele venha a ser revelada com a sua graça, acompanhada pela sua graça. Pai, em nome do Senhor Jesus, Senhor, nessa noite nós rendemos o nosso coração ao Senhor. Senhor, para que a tua palavra, Senhor, seja viva, para que a tua palavra, Senhor, seja tocante, Pai, em nossos corações, e para que nós vivamos, Senhor, aqui nessa noite, Senhor, o melhor daquilo que o Senhor tem para nós. Por isso leva o nosso coração, a nossa mente cativa ao Senhor, para que não desperdicemos nada daquilo que o Senhor tem para nós, Pai, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. O pessoal que está em pé aí no fundo, nós temos algumas cadeiras aqui na frente também, aqui do meu lado seu lado esquerdo, do meu lado direito. Aqui também nós temos cadeiras. Então, se você quiser sentar, seria bom você sentar, né? Você pode vir para cá, amém? Aqui no fundo também nós temos cadeiras, amém? Irmãos, esses dias nós temos... Quantos estão sendo abençoados pelo nosso jejum de 21 dias aqui? Levante sua mão. Glória a Deus. Nós estamos aqui todos os dias, irmãos, de segunda a sexta. Eu estou orando aqui 5 horas da manhã com alguns irmãos. Irmãos têm vindo aqui todos os dias, às 5 horas da manhã, 4h40 eu já estou abrindo as portas aqui todos os dias. Então eu queria te convidar, você que nesses 21 dias, fala, não pastor, eu vou estar junto lá, eu vou para o meu trabalho, dá tempo de ir, porque eu chego lá, oro um pouco. Nós oramos das 5 até as 6 horas, eu acabo 6 horas quase que em ponto, que às vezes passa 6h05, 6h10, mas a maioria das vezes 6 horas, que é para dar tempo de você chegar no seu trabalho. Seria muito bom. Eu tenho visto alguns resultados de nós orarmos aqui pela manhã, isso é maravilhoso. Então nesses dias nós estamos falando pregando esse livro Detox do pastor Aloísio. Ele é um livro onde nós vemos que o pastor Aloísio deu uma ênfase muito grande no que? De nós, como igreja, nos libertarmos da lei. O que é a lei? A lei é tudo aquilo que nós fazemos para recebermos o merecimento da parte de Deus. Sabe, eu quero falar algo para você muito importante, que não importa o que nós façamos, nós não seremos merecedores de nada. Não importa a obra que nós edificamos, não importa o dízimo que nós damos, não importa o tanto que nós temos cuidado de pessoas. Eu quero falar, essa obra não nos fará merecedores de coisa alguma. Quando eu estou falando aqui de merecedor, eu estou falando de merecedor da sua salvação, da minha e da sua. Então eu e você, nós vemos o quê? Que esse livro que nós estamos lendo nesses dias, e eu quero falar com você sobre isso hoje. A obra do Senhor, ela veio o quê? Para ser revelada a nós. A obra do Calvário ser revelada a nós, para que vivamos a totalidade da palavra de Deus. Para que vivamos o quê? Uma obra do Calvário completa. Mas sabe o que nós vemos muitas vezes? É que as pessoas vivem uma meia obra do Calvário. Porque elas acham que quanto mais elas fazem, mais elas recebem da parte de Deus. E não é assim que funciona. Então, desde a queda do homem, nós vemos o quê? Que o mundo passou a viver pelo merecimento. Você quer um exemplo disso? Esses dias eu cheguei na minha casa, e aí os meus filhos tinham ficado em casa. Nós tínhamos saído, eu não sei se nós íamos para o prédio da igreja fazer discipulado. Acho que foi na terça-feira que eu estava fazendo discipulado com algumas pessoas, e eu estava em atendimento. E aí eu cheguei em casa, eles tinham ficado em casa, e a louça do almoço tinha ficado em casa, dentro da pia. Mas a minha mulher não tinha pedido para ninguém lavar a louça. Ela não tinha falado, eu vou para lá, a hora que eu chegar eu quero a louça lavada. Por mais que eles tenham obrigação de cada um tem uma função dentro de casa. Mas naquele dia nós não tínhamos pedido. E aí nós chegamos em casa, o pequenininho estava esperando em pé na porta, o Pedro, mas em pé assim, ó. Aí nós abrimos a porta, ele fez assim, vocês olharam a cozinha? Tá certo que ele gastou, sabe tem um produto que a gente passa no piso chamado Veja direto no piso. A gente usa até com cuidado, porque não é baratinho aquele negócio. Ele gastou 1 litro daquele negócio limpando. O negócio estava dando para você fazer esqui na cozinha assim, mas não era isso que eu queria dizer. E ele estava assim, vocês viram a cozinha? Eu falei, não, nem reparei a cozinha. E aí eu estava brincando com ele. Aí eu fui na cozinha, ele falou, então eu lavei a louça, eu limpei o chão, eu limpei os armários, passei pano. Irmão, tá tudo encebado. Tudo encebado.
Aí entrei fui pegar os pratos, ele, olha os pratos, estão todos lavados. Fui pegar o prato, estava daquele jeito, irmão, lavado. Mas o fato é, ele fez aquilo, não estou aqui querendo julgar o que ele fez ou não, foi a forma, porque ele só tem 8 anos de idade. Não era nem para ele ter lavado louça. Fez porque... Mas sabe o que foi mais interessante? Desde pequeno nós vivemos no merecimento. E aí ele estava lá em pé na porta, ele veio me mostrar os pratos, ele veio me mostrar o chão. Aí ele fez assim, papai, tá vendo? E agora, a gente merece ir no shopping passear hoje? Eu falei, uai, mas você lavou a louça porque você queria ir passear no shopping? Então você não lavou a louça porque você queria agradar a sua mãe, ou porque você queria fazer o seu papel de filho, você fez porque você queria algo em troca? Tá certo que nós estamos falando de uma criança. Uma criança não entende, ela não compreende muito essa questão da lei e da graça. Eu até sugiro a você, como pai, que até 10 anos de idade não tem como muito você mostrar para o seu filho o que é a graça, porque ele não vai entender. E ele vai abusar dessa graça. Não que nós não devemos abusar da graça, nós devemos viver a graça abundante todos os dias, mas ele não vai entender o que é graça. Então para ele, muitas vezes é lei, ou melhor, na maioria das vezes é lei. Se você não fizer, você vai ser corrigido, então isso é lei. Deus não faz isso conosco, porque ele não vai entender, ele não vai saber usufruir da graça. Então, mas desde pequeno, por conta da queda do homem, nós vemos o quê? Que o homem vive através do merecimento. Então, tudo que eu faço, se faço, eu tenho que receber algo. Então, se oro, Deus tem que me abençoar. Então nós vemos o quê? Que tudo isso é a carnalidade do ser humano. É a carnalidade do homem que caiu lá no Éden. Esses dias atrás nós estava vendo na televisão esses programas essas igrejas que pregam na televisão. E aí tinha não é o canal convencional do dia a dia, é um canal fechado. E aí eu vi um pastor falando, porque eu estou 20 dias, eu não lembro se era 20 dias, estou usando aqui o termo, eu estou há 20 dias orando aqui no monte. Eu estou aqui em plena consagração aqui no monte. Porque eu estou orando por você, porque se Deus não fizer, eu vou chegar diante dele, vou bater na mesa e eu vou virar a mesa de Deus. Eu fiquei olhando aquilo, eu falei, eu não, sabe quando você fica sem reação com relação ao negócio? Eu falei, será que ele está falando do mesmo Deus que é o que nós conhecemos? Ou o que eu conheço? Será que ele está falando desse Deus aí que tem nos abençoado e nós temos desfrutado de tudo? Porque quem é o ser humano para chegar diante de Deus e falar assim, ó, eu vou virar a mesa de Deus se ele não fizer porque eu estou jejuando? Então isso é a lei do quê? A lei do merecimento. Então eu tenho que fazer porque Deus tem a obrigação de fazer algo por mim se eu estiver fazendo. Eu quero falar para você, nunca entre por esse caminho. Porque certamente se você entrar por esse caminho, é um caminho onde você vai viver uma vida de maldição. Você vai viver uma vida quando nós falamos de maldição, quando você não desfruta da obra de Deus, quando você não desfruta da graça de Deus, da obra consumada do Senhor, nós vivemos uma vida dessa. Então eu não preciso entrar nessa lei desse merecimento, porque certamente tudo isso é carnalidade. Então eu estou andando na carne, eu faço e eu quero receber algo em troca. Mas nós vemos o quê? Que Jesus na cruz, ele veio nos mostrar a sua obra do Calvário. Mas a obra do Calvário é o quê? Ela não é humana, ela é puramente divina. Quer ver? Eu vou te explicar algo. O fato é que quando Jesus ele veio para a terra, Jesus ele veio certamente como homem. Ele veio, ele sentia as mesmas dores que você sente, eu sinto. Ele sentia fome, ele sentia sede. Ele tinha problemas. Ele tinha dificuldades. Então ele tinha as mesmas coisas que eu e você nós temos. Porém, Jesus, ele veio com a sua prerrogativa divina, não com a sua prerrogativa humana. Apesar de ser humano, apesar de ser uma pessoa como nós, ele era o Filho de Deus. Mas sabe o que acontece? Jesus, quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vemos nos evangelhos, Jesus quando ele foi tomar a cruz, ou quando ele foi ser crucificado,
Quais foram as palavras que ele disse ao Pai um pouco antes dele ser crucificado? Senhor, afasta de mim esse cálice. O que é que Jesus estava dizendo aqui? Senhor, se for possível, me livra dessa cruz. Porque eu quero perguntar algo para você. Você acha que Jesus não estava temendo aquela cruz? Você acha que Jesus queria ser crucificado? Ele falou, eu sou filho de Deus mesmo, qual que é a importância? Eu sofrer, ser chicoteado, pregar as minhas mãos, meus pés, colocarem uma coroa de espinhos, me colocar numa cruz onde a madeira ela é bruta, e eu estou todo lascado nas costas lá, e eu vou ficar lá pregado um tempo até que eu morra. Porque a crucificação era algo muito, muito ruim, muito cruel. Mas o que Jesus ele faz? Ele diz isso a Deus. Falou, Deus, se for possível, afaste de mim esse cálice. Porque ele era humano. Mas a obra do Calvário, quando nós vemos o que Jesus decidiu tomar a cruz. Mas se não for possível, eu vou tomar essa cruz. E Deus disse para ele que ele precisava tomar a cruz. Então ele decide. Então aí é onde entra o quê? Entra como que nós podemos falar? Aí entra a questão divina nisso. Então tudo aquilo que é divino entra nessa hora. Então o próprio Jesus, ele decide tomar a cruz do Calvário. E ele vai lá ser crucificado, para quê? Para nos salvar de todo pecado. Então, através do momento que Jesus ele faz isso, nós vemos o quê? Que é manifesta e nós recebemos a graça de Deus. Mas nós recebemos a graça de Deus por quê? Porque decidiu, porque Deus não tinha nada melhor do que fazer, e aí para fazer, e Ele decidiu nos dar a cruz, nos livrar do pecado? Não! A palavra de Deus ela diz o quê? Que o Senhor ele fez isso porque Ele me ama. Então todas as vezes que eu desfruto da graça de Deus, eu estou desfrutando do seu amor por mim. Então quando eu faço algo para minha esposa, eu não faço porque ela merece. Ou quando a minha esposa faz algo para mim, ela não faz porque eu mereço. Porque o fato é, eu vou desagradá-la muito, e ela vai me desagradar muito. Mas eu faço porque eu a amo. Então o meu amor vai além daquilo que ela é ou deixa de ser. Porque eu a amo, porque eu sou apaixonado. Sabe, então nós vemos o quê? Que a graça é o princípio que se vive no céu. Então nós temos duas leis. Então eu e você, nós temos que tomar cuidado qual é a lei que nós queremos viver. Nós vemos o quê? Que a lei da gravidade, nós temos algumas leis aí, de física. Mas uma das leis, ela diz o quê? Que é a lei da gravidade. Então tudo que está em cima será puxado para baixo. Então se eu pular aqui desse palco agora aqui, certamente eu vou cair no chão, eu não vou flutuar. Você pode colocar o cara aqui, pode pegar o Derek, que pesa 25 quilos. É o chassi de louva-a-Deus esse daí. Filé de borboleta. Você pode jogar ele aqui que ele não vai flutuar, ele vai cair. Por quê? Porque essa é a lei da gravidade. Sabe, quando nós olhamos a lei da gravidade, nós vemos que essa é a lei do merecimento. A lei da gravidade é a lei do merecimento que nos puxa sempre para baixo. A lei da gravidade é algo que nós fazemos sempre vai nos puxar para baixo, porque eu preciso merecer algo. E todas as vezes que eu penso em merecer algo, eu me torno alguém frustrado. Mas existe uma outra lei que veio o quê? Para confrontar a lei da gravidade, que é a lei da aerodinâmica. Então a lei da aerodinâmica, ela vai sempre contra a lei da gravidade. Então quando o avião sobe aos céus, quando ele está voando, ele vai totalmente contra a lei da gravidade. Então ali, a lei da gravidade está tentando puxar, mas como eles desenvolveram a lei da gravidade, a lei da aerodinâmica, como a tecnologia desenvolveu isso, e a pessoa preparou um avião para aquilo, o avião consegue quebrar essa lei e permanecer no ar. Contra tudo e contra todos ele consegue permanecer. Então a lei da aerodinâmica nos mostra o quê? A graça de Deus. Então a lei da gravidade sempre nos puxa para baixo, que é a lei do merecimento, mas a lei da gravidade sempre nos leva para cima. Depender do Pai, depender da obra do Calvário. E eu quero falar algo para você. Todas as vezes que nós dependemos da obra do Calvário, nós vivemos o melhor dessa terra. Todas as vezes que nós dependemos de Deus, todas as vezes que nós dependemos da sua misericórdia, da sua graça abundante, nós vivemos o melhor.
Sabe, então nós precisamos tomar cuidado para não entrar na salvação ou querer ganhar a salvação no merecimento. Então a obra do Calvário é aceita e vivida pela graça. Então no céu não existe merecimento. Nós vimos, quando você lê a palavra de Deus, você vê, um dia um certo anjo chamado Lúcifer quis andar no reino dos céus com a lei do merecimento. Então o que aconteceu? No céu não tem como fazer isso. No céu não tem como andar no merecimento. Não, porque eu sou o cara. Não, porque eu estou vestido de pedras preciosas. Não, porque eu exalo bom perfume. Porque eu sou um anjo de luz. Não, porque eu coordeno isso ou coordeno aquilo. Então eu preciso ser reconhecido por Deus. Não, eu preciso ser reconhecido porque eu quero ser igual a Deus. Nós vimos qual foi o resultado. Então todas as vezes que nós queremos ser ou queremos receber, entrar na lei do merecimento, Deus rejeita. Então Lúcifer foi rejeitado no reino dos céus. A partir do momento que ele foi rejeitado, ele não pôde mais viver nos céus. Ele foi mandado embora de lá, se tornou um anjo caído. E junto com ele, certamente, outras pessoas, ou melhor, outros anjos, uma terça parte dos anjos também caíram com ele, porque também estavam vivendo na lei do merecimento. Sabe, então eu e você, todas as vezes que você se relacionar com Deus, todas as vezes que você estiver diante de Deus, nunca chegue para o Senhor e fale: não, Deus, porque eu estou fazendo. Não, Deus, porque eu estou dizimando, porque que eu estou vivendo essa vida que eu estou vivendo. Não, Deus, eu vou lá e eu dou o melhor para minha esposa, mas a minha esposa não me valoriza. Sabe, olha para aquilo, faz, dependendo da sua graça, faz, vivendo dependendo de Deus, falando: Deus, eu estou fazendo porque eu te amo. Senhor, eu dou porque eu amo. Porque todas as vezes que nós fazemos isso, nós encontramos o quê? A graça de Deus se manifestando em nós. Sabe, eu fico muitas vezes vendo. Esses dias atrás eu estava conversando com uma pessoa, e aí eu estava falando para ela, falei: irmão, vem orar aqui junto com a gente, durante a semana, para que você aqueça seu coração, para que você mude o seu estilo de vida, a forma que você enxerga, a forma que você pensa. Ele: pastor, eu estou precisando vir mesmo. Falei: glória a Deus, você descobriu isso, você está precisando vir. Estou precisando vir mesmo, porque eu preciso conquistar algumas coisas em Deus, e eu acho que eu estou precisando acordar 5 horas da manhã para vir orar. Falei: não, então não vem não. Dessa forma, certamente você não vai conquistar nada, porque você está querendo acordar 5 horas da manhã para receber algo em troca de Deus, e não é assim que funciona. Então, o resumo de tudo isso é o quê? Que o merecimento é mundo, e a graça é o reino de Deus. Mas eu quero mostrar para vocês aqui alguns sinais de quem está vivendo realmente na graça de Deus, quem está vivendo na graça de Deus e de verdade. Abra sua Bíblia, deixa eu só achar aqui o meu versículo aqui. Cadê? Aqui, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 7, verso 36. Lucas capítulo 7, verso 36. Deixa ele aberto aí, Lucas capítulo 7, verso 36. Sabe, é muito fácil nós vermos quem está vivendo realmente na graça e quem está vivendo na lei. Nós vemos o quê? Que alguém que está vivendo na graça, ele não tem uma vida espiritual cansada. Ele não é alguém cansado. Eu não estou falando aqui de cansaço físico, onde você deita algumas horas e você dorme e está tudo satisfeito, está tudo tranquilo. Eu agora há pouco, eu cheguei lá da Vila Mariana, nós saímos bem tarde de lá hoje. Eu cheguei na minha casa, deitei, dormi 1 hora, estou tranquilo. Vim, acordei, estou assim disposto. Então esse é o cansaço físico, onde você dorme 1 hora, 2 horas e resolve. Mas o cansaço de alma não. Então alguém que está vivendo na lei do merecimento, ele é cansado. Eu estou cansado dessa igreja. Eu estou cansado dessa célula. Eu estou cansado desses irmãos. Eu estou cansado do meu emprego. Eu estou cansado do meu casamento. Porque está vivendo na lei do merecimento. Vive uma vida cansada. Quem vive pela graça não. Ele agradece todos os dias. Obrigado pelo meu casamento. Obrigado pela minha casa.
estou cheio de problema. Deus, mas obrigado pelas minhas finanças. Deus, obrigado pela minha célula. Obrigado pelo meu discipulado. Obrigado. Então ele vive uma vida de agradecimento. Outra coisa, alguém que vive preocupado, ele não consegue dormir. Por isso que ele vive uma vida cansada. Ele não dorme, porque ele vive preocupado com muitas coisas. Será que vai dar certo? Será que não vai? Irmão, eu fico pensando todos os meses nós temos que pagar. Muitas pessoas, elas pagam aluguel, e nós pagamos aluguel aqui do prédio. Eu não pago aluguel na minha casa, mas eu pago aluguel aqui do prédio. Mas eu fico pensando, já imaginou se todos os meses nós viemos pregar, ou nós viemos trazer aquela pequena palavra de dízimo e oferta que nós trazemos aqui todo domingo, porque nós nem enfatizamos isso. E aí no começo do mês, no dia 1º, a gente começa, meu Deus do céu, será que dia 30 vai dar para nós pagarmos o aluguel? Porque é muito dinheiro. Aí eu olho a arrecadação da primeira semana e falo, meu Deus do céu, a arrecadação foi baixa. Se eu fizer as contas aqui até o final do mês, o negócio não vai dar. Será que meu salário vai dar? Será que eu não vou ser mandado embora? Será que, aí como que é que fica? Como que é que, aí você fica maluco. E aí o que acontece? A preocupação toma conta da sua vida, e você não depende e não desfruta da graça de Deus. Deus vai me sustentar, Deus sabe de todas as coisas, Deus tem cuidado de mim, Deus sabe o que eu preciso. Senhor, eu estou aqui, eu oro, eu pergunto, eu falo para Deus, eu exponho todas as minhas coisas diante dele. Então o Senhor conhece a minha vida, porque a minha vida é um livro aberto. Então eu não vivo uma vida de preocupação, eu vivo uma vida de descansar em Deus. Sabe, então eu oro, eu jejuo, porque é para eu não ficar preocupado. Não, você ora e jejua todos os dias porque você ama a Deus, porque você quer cada dia mais ser sensível à voz dele. Então é por isso que nós oramos. Sabe, outra coisa, que é uma pessoa que não entendeu ainda a graça de Deus, tudo ela se ofende. Ela se ofende porque o irmão passou e não deu oi para ela. Ela se ofende porque o outro foi levantado na célula e não foi ele. Ela se ofende porque alguém fez algo para ela. Ela vive uma vida ofendida. Porém nós sabemos que quem vive pela graça de Deus, ela vive numa vida de perdão. Ele não se ofende com ninguém, ele vive uma vida de perdão. Por mais que as pessoas o ofendam, ele decidiu viver uma vida de perdão. Não, eu decido perdoar, eu decido andar a segunda milha. Então essa é a forma que nós vivemos. Então vamos ver aqui alguns sinais da graça de Deus. Então Lucas capítulo 7, verso 36. Olha o que a palavra de Deus ela diz. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou o lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Estando por detrás aos seus pés chorando, regava-o com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e o ungia com unguento. Dá um pause aqui no verso 38. Eu não sei se você sabe, mas os judeus naquela época, eles não tinham mesas da altura que nós temos hoje. Eram mesas baixas, igual essas de japonês que nós vemos em restaurante japonês. Então eram mesinhas baixas, e antes deles sentarem à mesa, porque era quase literalmente sentar à mesa, não era sentar na cadeira. Então antes deles sentarem às mesas, eles tinham que entrar na casa e lavar os pés e as mãos. Por que eles tinham que lavar os pés e as mãos? Porque uma das coisas que o judeu ele fazia era andar de sandálias de couro. Só que todas as vezes que ele andava de sandália, eles viviam no lugar onde não havia pavimentação, não tinha ruas de asfalto, então eram ruas de terra. E uma outra coisa, lá não tinha, os animais, não tinha carro naquela época, os animais andavam pela cidade, por todo lugar, camelo, cavalo, burro, jumento, todos eles andavam por ali, ovelhas. E o que animal faz? O animal não segura as suas necessidades para usar o banheiro, então ele sai fazendo na rua. Então imagina você andando com sandálias e ali os seus pés suando, e no meio daquele suor ainda tem excremento de animal entrando nos seus pés. Então os pés, todas as vezes, e os pés ficavam muito próximos da mesa. Então todas as vezes que eles entravam em algum lugar, a primeira coisa que era oferecido numa casa, o certo seria isso,
A primeira coisa que era oferecida uma casa era uma bacia, para que eles pudessem lavar os pés e também lavar as mãos, porque eles iam assentar-se à mesa. Então aqui nós estamos vendo uma mulher, e a forma deles sentarem à mesa, eles sentavam com os pés meio para trás assim. E aqui a história conta que enquanto Jesus estava com os seus pés para trás, essa mulher decidiu fazer algo, porque ela ouviu falar de Jesus. Ela viu que ouvia um certo homem que ali perdoava, curava os enfermos, libertava os cativos, e ela precisava ter um encontro com essa graça, porque ela estava vivendo uma vida de pecado. Então ela decide ir até Jesus. Enquanto Jesus estava ali na mesa, aquela mulher, e Jesus com os pés para trás, aquela mulher ali com os seus cabelos, com unguento, ela começa a lavar os pés de Jesus e secar os pés de Jesus com os seus cabelos. Eu fico imaginando a meleira que deve ter ficado aquele negócio. Sabe, às vezes eu fico vendo a minha esposa, o cuidado que ela tem com o cabelo. Então esses dias ela foi lá, fez cabelo, fez luzes, cuidou. Aí eu cheguei em casa, fui passar a mão no cabelo dela. Irmão do céu, quase que eu apanhei. Falei, calma. Não, porque eu acabei de hidratar o meu cabelo, e você vem com essa mão suja e passa, e ele tem que durar. Era numa sexta-feira, ele tem que ficar assim até domingo. Falei, então quer dizer que você não fez o cabelo para mim, você fez para ir para o culto. Não, eu fiz também para Jesus. Falei, somebody love você, viu? Brincando aqui, enchendo o saco dela. Mas é um cuidado. Mas aquela mulher, ela não teve cuidado algum. Por quê? Porque ela tinha encontrado com a graça de Deus. Então ela queria manifestar. Todas as vezes que nós encontramos com a graça de Deus, algo em nós quer manifestar alguma coisa. Dentro de nós desejamos manifestar algo. Manifestar de uma forma de oração, de buscar a Deus de uma forma que nós nunca buscamos, com o nosso dinheiro ofertando, ou com o tempo servindo ao Senhor, fazendo a obra de Deus. Alguma coisa nós queremos fazer. E aquela mulher, ela fez isso. E além de lavar os pés de Jesus com unguento, enxugar com seus cabelos, ainda a palavra de Deus diz que aquela mulher ainda beijava os pés de Jesus. Irmãos, nós que tomamos banho todos os dias, que passamos tênis pé baruel no pé, pomada minâncora entre os dedos para não dar ferida. Os mais velhos sabem o que é pomada minâncora, os mais novos nem sabem o que é. Pomada minâncora serve para tudo, né? Para o braço, para o pé, para qualquer coisa. Então nós que cuidamos de tudo, se eu falar para você aqui agora, acabei de tomar banho, meu pé está com talco limpinho, troquei a meia, meu sapato está cheirosinho, mais ou menos. Eu falar para você assim, beija os meus pés agora, você não tem coragem. Se eu falar para os meus filhos aqui agora, beija os meus pés, eles não têm coragem. Se eu falar para minha esposa que dorme comigo todos os dias, beija os meus pés agora, ela não tem coragem, porque eu não tenho coragem de pôr a boca no pé dela agora, nem morto. Mas aquela mulher não se guardou em fazer isso. Aquela mulher, ela fez porque algo dentro dela havia sido mudado, algo dentro dela estava em ebulição. Então vamos continuar, verso 39, o que a palavra do Senhor ela fala? Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo, se este fora o profeta, bem saberia e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse, Simão, esse daqui não é o Pedro, tá? O Simão Pedro, esse daqui era o Simão fariseu. E aí disse, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu, dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão, suponho que aquele quem mais perdoou. Replicou-lhe, julgastes bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês essa mulher? Entrei na sua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Detalhe, os pés de Jesus. Irmãos, perdão, viu? Eu vi cair uma placa aí agora, perdão, é ao vento. Nós vamos, é Deus. Não é Deus não, é o vento mesmo. Volta para cá, não vamos perder aqui a linha de raciocínio.
Então nós vemos o que aqui? Nós vemos que essa mulher, além dela ter enxugado os pés de Jesus com seus cabelos, os pés de Jesus não estavam limpos com água, eles estavam sujos. Mas algo aqui estava simbolizando o que essa mulher estava fazendo. Nós vamos entender e ler a palavra de Deus para que entendamos isso. Os pés de Jesus ali que estavam sujos, estavam simbolizando todo o pecado daquela mulher. Todo o pecado que estava sobre aquela mulher, os pés de Jesus estavam simbolizando. Mas aquela mulher teve um encontro com a graça de Deus, e a partir do momento que ela teve um encontro com a graça de Deus, aquele bálsamo, aquele unguento lavou-a de todo o pecado, e ela foi restaurada. E verso 45 diz: não me deste ósculo, ósculo é beijo. Ela entrando, desde que entrei, não cessa de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Porque isso te digo: perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. E logo em seguida Jesus diz para aquela mulher que os pecados dela estavam perdoados. Então nós vemos o quê? Que a diferença daquela pecadora e a diferença daquele homem chamado Simão é que o quê? Aquele homem estava sentado com Jesus, mas ele estava dando comida para Jesus. Ele estava ali junto com Jesus porque ele queria merecer algo diante dele. Ele queria fazer algo para ser merecedor de algumas outras coisas. Ele estava dando comida porque ele queria merecer, ser alguém digno de receber Jesus dentro de casa. Mas ele esqueceu do princípio, ele esqueceu do verdadeiro princípio, que era o quê? Desfrutar da graça de Deus. Mas aquela mulher que não se guardou para nada, ela chegou e desfrutou de toda a graça de Deus. Sabe por quê? Porque Simão se achava alguém bom, aquele fariseu se achava alguém justo. Eu sou bom, eu sou estudioso, eu conheço as escrituras, então eu não preciso de muita coisa, porque eu já tenho tudo, porque eu sou bom. Sabe, eu quero falar para você, todas as vezes que nós entramos por esse caminho, eu não preciso disso, eu não preciso daquilo, eu não preciso da igreja, eu não preciso de ajuda dos irmãos, eu não preciso do meu pastor, eu não preciso do meu líder. Nós estamos andando no princípio de Simão, no princípio do merecimento. Mas todas as vezes que nós não nos guardamos, todas as vezes que eu e você, nós não guardamos a nossa vida, e nós temos uma vida livre, uma vida aberta para desfrutar. Eu preciso de ajuda, não, eu quero estar junto, não, eu quero abrir, eu quero ser um com você. Nós desfrutamos da graça de Deus, assim como essa mulher desfrutou. Sabe, então eu e você, todos nós precisamos ter um encontro com a graça de Deus. Para quê? Para que o amor de Deus flua em nós todos os dias. Essa mulher era alguém apaixonada. Alguém apaixonado não vê limites. Alguém apaixonado não é uma chuva que o tira do culto. Alguém apaixonado não é um problema que faz ela largar a igreja. Alguém apaixonado, ela não larga as coisas de Deus por qualquer coisa, porque ela foi apaixonada, ou melhor, ela é alguém apaixonada. Então é o que? Ela exala amor. Sabe por quê? Todas as vezes, vou te contar um exemplo aqui. Eu sei que meu horário está bem estendido, confesso que eu vou tentar chegar até o final, mas um dia nós fizemos um encontro lá na Zona Leste. E na Zona Leste não, na Zona Sul. E nós levamos alguns moradores de rua que ficam ali no Largo da Ana Rosa. Os carroceiros que ficam ali, eles dormem na rua. E nós estávamos no mover de levar todos aqueles carroceiros para o encontro. E nós levamos alguns. Mas eu me lembro que um dia nós levamos um. Sempre que nós levávamos, antes deles irem para o encontro, nós dávamos um banho neles. Levávamos lá para o prédio da igreja, colocávamos lá no banheirinho da igreja, arrumávamos roupa de doação, dávamos banho e levávamos para o encontro, porque o cheiro era insuportável. Mas um dia, um deles acabou indo para o encontro e não deu tempo dele tomar banho, porque ele foi de última hora. E aí chegando lá no encontro, eu sempre chegava um pouco antes do encontro,
Aí o ônibus saiu, levou o cara para o encontro. Chegando lá, ele pegou e fez assim para mim, porque todos os dias eu ia almoçar num daqueles restaurantes ali da Vila Mariana, eu trabalhava lá na igreja. E aí todas as vezes que eu passava lá, ele pedia dinheiro. Eu falava para ele, não, eu não te dou dinheiro não, eu te pago uma comida, você quer? Eu quero um marmitex. Aí eu trazia um marmitex para ele. Então todo dia eu passava lá, ele falava, e aí pastor, vai rolar aquele marmitex? Ele fazia, e quase todos os dias nós comprávamos marmitex para ele, e levávamos, ele comia e tal. E no dia que ele foi para o encontro, a hora que ele chegou lá, ele deu de cara comigo lá na capela. Ele não sabia que era eu que estava liderando aquele encontro, que era o pastor daquele dia naquela capela. E aí ele chegando lá, ele fez assim para mim, e aí pastor, eu vim, hein, depois de tantos convites, porque eu sempre dava um marmitex para ele e falava para ele, Deus quer mudar a sua vida. E aí ele pegou e fez assim, e aí pastor, vim aqui para o encontro, hein, olha que bênção. Nós estamos falando de um morador de rua que não sabia de nada. E aí eu dei um tapinha nas costas dele assim, e falei, glória a Deus, irmão, porque ele fedia demais, ele cheirava muito mal. Era uma mistura de urina com cocô, com falta de banho, era com tudo. Ele era muito sujo. O encardume dele só saía, acho que com a VAP. É sério, estou brincando não, estou exagerando. Irmão, então eu cumprimentei ele só com um tapinha nas costas. Fiquei feliz dele ter ido lá. Mas sabe o que foi mais interessante? Que nós tínhamos um irmão lá na nossa rede, que era alguém que não tinha problema nenhum com ninguém, ele gostava muito de... Irmão, ele era o irmão do beijo e do abraço. Imagina um cara que gostava de beijar. Se ele te encontrar, ele dava aqueles beijos melados. Sabe aqueles beijos melados? Que você dá assim, você sente até escorrendo aqui toda vez que você encontrava ele. Irmão, a hora que ele viu aquele morador de rua lá, ele deu um abraço no cara, ele deu um beijo no cara, o mesmo beijo que ele dava em mim, ele deu naquele morador de rua. Na hora que eu vi aquilo, eu não senti nojo não, eu sentia nojo de mim, porque na hora eu fiz assim, falei, eu preciso me converter. Quem tinha que estar liderando esse encontro aqui era esse homem, não era eu. Era esse líder de célula que tinha que estar liderando o encontro. Mas sabe por quê? Porque ele exalava amor. Então não estava importando com o cheiro da pessoa, ele estava importando com a pessoa que estava ali naquele lugar. Então quem tem um encontro com a graça do Senhor, ele exala amor. Mas tem um outro princípio aqui, eu quero falar com você 4 princípios. O segundo princípio aqui está lá em Mateus capítulo 18, volta lá para Mateus 18. Mateus capítulo 18, verso 23. Mateus 18, verso 23. Olha o que a palavra do Senhor ela diz: por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar as contas com os seus servos, e passando a fazer, trouxeram o que lhe deviam 10.000 talentos. Eu não sei se você sabe, mas 10.000 talentos hoje é por volta de 10 milhões de reais. 10.000 talentos é equivalente a 10 milhões de reais. Então, e passando a fazê-lo, trouxeram tudo o que lhe devia, 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, como pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher e os filhos, e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele homem a qual fora perdoado, encontrou um dos seus servos, que lhe devia 100 denários. 100 denários aqui é por volta de 15 mil reais. Então ele foi perdoado 10 milhões. Esse homem que estava devendo para o rei, ele foi perdoado com os seus 15 milhões. Mas ele encontrou alguém que estava devendo para ele 15 mil reais. E aí ele diz que ele devia 100 denários, e agarrando-o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Verso 29, então o seu conservo, caindo-lhe aos seus pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes indo
indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a sua dívida. Então aqui qual é o princípio que nós vemos? Que a pessoa, ela foi perdoada. Então eu e você, nós somos perdoados de todos os nossos pecados. Então nós somos perdoados de todas as nossas dívidas. Porém, quando nós olhamos isso, nós vemos, não, Deus me perdoou, mas muitas vezes nós não perdoamos aqueles que têm ofendido a nós. E aqui eu não estou falando de dinheiro, mas nós não perdoamos aquele que muitas vezes nos ofende, mas nós ofendemos a Deus muitas vezes com as atitudes que nós temos. Então essa pessoa, ela foi perdoada, mas ela não teve contato, ela não teve um encontro com a graça. Então ela teve o encontro com o quê? Com o merecimento, não com a graça de Deus. Então ela não teve o seu coração, um coração perdoador. Sabe, então quando nós entendemos a graça de Deus, nós entendemos o amor de Deus por nós. Quando nós entendemos a graça de Deus, nós também entendemos o quê? Que nós precisamos viver uma vida de perdão. Nós entendemos a graça de Deus, nós precisamos viver uma vida perdoando, todos os dias. Até quando? Ah, pastor, mas até quando eu preciso perdoar? Eu quero falar para você, o próprio Jesus, ele disse, que eu e você, nós precisamos perdoar 70 vezes 7, 490 vezes. Pastor, ao longo da minha vida? Não, por dia. E detalhe, essas 490 vezes, por dia, é ser perdoado o mesmo pecado. Então se ela pecar de uma forma diferente com você, você vai ter que perdoar ela 490 vezes. Então você entende o que? Quando você olha para isso, você vê que a medida de Jesus é muito maior do que a nossa. Não tem como nós andarmos um merecimento de alcançarmos da parte de Deus algo diferente, porque Ele nos perdoa sempre. Porque Jesus, independente daquilo que nós somos, todos os dias, Jesus, Ele nos perdoa muito mais do que as 490 vezes. Mas você percebe que muitas vezes nós temos dificuldade de perdoar, porque nós queremos o quê? Defender os nossos próprios interesses. Não, eu quero viver defendendo o meu interesse, aquilo que eu acho. Então aquilo que eu acho tem muito mais importância. Então aquilo que eu penso tem muito mais importância. Eu quero falar para você, irmãos, nós temos muitos defeitos, nós temos muitos problemas na nossa estrutura como igreja. Nós somos ainda muito problemáticos. Nós temos muita coisa para melhorar ainda naquilo que tem a ver com a nossa estrutura. Então certamente nós vamos errar. Você já viu aquele ditado que diz dentro da videira que as únicas coisas que não mudam dentro da videira são as mudanças? Mas o porquê que nós falamos sempre isso? Que as mudanças são as únicas coisas que não mudam? Porque nós sabemos que nós somos falhos e que nós precisamos melhorar sempre. Aquilo que tem a ver com a estrutura, nós precisamos sempre ajustar. Não, isso daqui não está legal, isso daqui não está legal, essa forma que nós estamos fazendo, não tem demonstrado o amor, então vamos mudar. Então é essa forma. Mas o fato é que se eu e você, nós andarmos olhando para isso, nós não vamos dar conta de permanecer aqui. Nós não vamos dar conta de permanecer. E eu estou falando da nossa, mas certamente se você for para outro lugar, você vai ter o mesmo problema. Se você for para outra igreja e olhar para isso, você vai ter o mesmo problema. Vai viver uma vida o quê? Sem perdão. Ah não, porque essa igreja não é legal, ela não faz o que eu quero, e eu não consigo perdoar. Ah, eu não consigo andar na graça, eu só ando na lei do merecimento. Então a igreja precisa fazer isso para eu fazer aquele outro. Você quer ver um exemplo? Muitas pessoas eu já vi, não aqui, mas já vi em outros lugares, dizendo, não, eu não dizimo, porque eu não sei o que o pastor faz com o dinheiro. Então ele está andando na lei do quê? Do merecimento. Ah não, eu não me relaciono com essas pessoas, porque elas não sabem o que é amar. Esses dias eu ouvi de uma pessoa dizendo, um líder de célula falando, ele veio comentar conosco, tanto comigo como com o discipulador, com o obreiro, com o pastor da rede. Falou, não, eu não sou amado porque vocês não me amam. Eu falei, irmão, mas qual que é? O que é que você fala que nós não te amamos? Qual é o princípio de você falar que você não se sente alguém amado? Não, porque isso, porque aquilo. Eu falei, tudo bem, então vamos lá, vamos falar de todas as coisas então. Aí comecei a pontuar, ah não, mas isso daqui não é amor. Eu falei, não é amor.
Muitas vezes nós acordarmos de madrugada para ir lá resolver os pererecos com você e com a sua mulher, que vocês estavam se matando. Ah, não foi amor quando você chegou na vida da igreja com o seu casamento destruído, já separado, e nós fomos lá ajudar todos vocês. Isso não é amor. Mas por conta de um erro nosso, por conta de um problema, não falo nem de um erro, algo que não estava ao seu alcance, ou aquilo que você gostaria que fosse feito, você decidiu sair e ir embora, e ainda falar que você não se sentia amado. Então essa pessoa é alguém que certamente não encontrou a graça de Deus, não olhou para Jesus. Então ela está olhando para todos os problemas e todos os defeitos, então ela está olhando para todas as limitações, não está olhando para o Senhor. Então quem anda na graça perdoa e jamais fica ofendido. Não é alguém ofendido, ele anda na graça. Tem um outro princípio, o terceiro princípio, que diz, que nos fala de alguém agradecido. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 17, vai lá para frente de novo. Lucas capítulo 17, a partir do verso 11. Olha o que a palavra do Senhor ela diz: de caminho para Jerusalém passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram ao encontro 10 leprosos, e que ficaram de longe e lhe gritavam, dizendo: Jesus, mestre, compadece de nós. Ao vê-lo, Jesus disse: ide e mostrai vós aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10 leprosos, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus, e em alta voz o prostrou-se com seu rosto em terra aos pés de Jesus, e agradecendo a este, era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltassem para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: levanta, vai, porque a tua fé te salvou. Agora eu pergunto para você: o que você acha que esses outros 9 leprosos, eles não voltaram pelo quê? O porquê que esses outros 9 leprosos, eles não voltaram? Aqui nós podemos ver todos os princípios que nós vemos anterior. Eu quero falar sobre o agradecimento. Ele tinha um coração grato, ele já estava fadado à morte, numa doença onde não havia cura. E eu quero falar algo para você: todas as pessoas que estavam, os leprosos daquela época, era uma doença muito cruel. O leproso, ele tinha que andar com sininho, porque todas as vezes que ele chegava no lugar, ele tinha que tocar aquele sininho para que as pessoas soubessem que ele era leproso, porque ninguém podia colocar a mão nele, e nem ele colocar a mão em ninguém, porque se ele fizesse isso, ou se alguém fizesse isso nele, e ele não avisasse, certamente ele seria morto. Mas esse leproso estava gritando para Jesus. Jesus foi lá e curou os 10, mas somente ele voltou. Por que ele voltou? Porque ele foi livrado da morte. Então ele tinha um coração agradecido. Ele voltou para agradecer. Ele voltou para agradecer o Senhor por todo investimento. Mas por que os outros 9 não voltaram? Eles não voltaram porque eles achavam que eles eram merecedores da sua cura. Eles não voltaram porque eles acharam que o quê? Que aquilo que Jesus fez, ele não fez mais do que a sua obrigação. Então não havia o quê? Generosidade. Sabe, esse estrangeiro não conhecia Deus, ele não conhecia o Senhor, mas o seu coração era grato. Sabe, o fato é o quê? Que muitas vezes nós fazemos muitas coisas que desagradam pessoas, mas sabe, também fazemos muitas coisas que agradam pessoas. Mas todas as vezes que a pessoa é azeda, ela não leva em consideração aquilo que nós fizemos para agradecer, para ajudar, para abençoar. Ela sempre vai olhar para o lado que ela foi desagradada. Sabe por quê? Porque ela não desfrutou da graça de Deus. Certo dia eu estava com a minha esposa, há uns anos atrás, e aí ela disse assim, nós estávamos em casa numa discussão. Irmãos, eu fui pregar em 3 lugares ontem, a minha voz acabou ontem, e estou com a garganta inflamada, então aí fica pior. Mas certo dia eu cheguei em casa, a minha esposa estava, sabe daqueles dias, TPM, sem dinheiro, querendo um monte de coisa, não tinha, então ela estava naqueles dias da reivindicação.
E aí ela disse o seguinte: eu cheguei em casa, e aí ela fez assim: mas você veio agora. Eu cheguei, liguei a televisão e fui assistir jornal. E aí ela disse assim: mas você veio aqui agora, você ficou o dia inteiro fora, e você entra aqui dentro de casa porque você nunca me ajuda. E ela começou a falar um monte de coisa. Falei: eu nunca te ajudo? Você nunca me ajuda. Falei: vou te dar a oportunidade de você reconhecer. O nunca é uma palavra muito dura. E aí ela disse, falou: não, você me ajuda, mas esporadicamente. Falei: agora melhorou. Se você falar que eu te ajudo não o tanto que você gostaria, eu vou te dar a mão à palmatória. Mas você vai falar que eu nunca te ajudei, isso é um problema. Sabe por quê? Porque o seu coração não é um coração agradecido pelo pouco que eu faço. Mas você percebe que ontem, aí eu comecei a desenterrar defunto. Sabe desenterrar defunto? Exumar. Aí eu comecei a falar para ela. Falei: então eu nunca te ajudo, eu nunca faço nada para você. Ontem eu passei o dia com você. Você falou para mim que queria fazer cabelo, você queria fazer unha. Eu tirei coisas que nós precisávamos fazer o dinheiro, mas eu queria te agradar, eu te fiz. Você se lembra que a semana passada você estava com cólica? Eu fui lá lavar louça para você e estava um frio de menos 35 graus, com a água gelada. Aí é claro que você tem que aumentar o negócio, né? Você sabe que homem é assim, a água está lá 10 graus, mas ele fala que estava menos 35. E eu falo para ela, esses dias eu estava falando para ela: eu estou com dor de garganta, estou doente. Só quando a única coisa que você vai entender qual é o tamanho da minha dor é o dia que você ficou grávida e teve nenê. Só isso que se compara à minha dor de garganta. Você sabe que homem ele é assim, né? E aí eu estava falando para ela: você se lembra que a semana passada eu acordei as crianças para ir para a escola, quem trocou fui eu, enquanto você estava na cama, eu fiz bolsinha de água quente para você colocar na barriga, porque você estava com cólica? Ela não, tá bom, você me ajuda bastante, sou eu que não estou entendendo muito bem disso. Você percebe que muitas vezes nós andamos na lei do quê? De merecer as coisas, não ter um coração agradecido. E eu quero falar algo para você: um coração agradecido alcança o favor de Deus. Um coração agradecido pela esposa que você tem alcança o favor de Deus. Você quer saber de uma coisa? Todas as vezes que o seu coração é agradecido pela sua esposa, a sua esposa se torna uma pessoa melhor a cada dia, porque o seu coração é grato por ela. Olha para sua esposa aí agora, fala para ela assim: eu sou agradecido por você aparecer na minha vida. Mas agora a esposa também olha para o marido, olha para ele e fala: amor, como eu sou agradecido por você existir na minha vida. Alfa FM, o amor está no ar. Lembra da Alfa FM? Antena 1, ligadinho com você, né? Amanhã você vai me agradecer, você vai ver. Só essa declaração de amor já moveu céus e terras aí. Sabe, todas as vezes que você tem um coração, volta para cá, irmão. Quando você olha o seu líder cheio de falhas, cheio de problemas, cheio de limitações, mas quando você olha para ele, você enxerga nele que ele é o melhor de Deus para você, que algo ele tem para te oferecer. Eu quero falar para você: você vai ser uma pessoa que crescerá muito na vida cristã. Sabe, eu me lembro quando eu cheguei na videira, eu fui ser liderado por um homem que mal sabia falar, ele mal sabia se portar, irmão, mas eu tinha o meu coração tão grato a ele, porque o pouco que ele falava, ele me abençoava tanto, mas tanto, que até hoje nós temos contato de tanto carinho que eu tenho por ele. Ele nem está mais em São Paulo, mas um coração grato. Sabe quando você recebe o seu salário, sendo pouco ou muito, mas você pega o seu salário, você separa aquilo que é de Deus e fala para ele assim: fala: Deus, eu sou grato por esse salário. Sabe o que acontece? As janelas e as portas do céu se abrem para você, e você passa a viver uma vida de desfrute em tudo e em qualquer lugar. O seu dinheiro rende muito mais do que você imagina. O seu dinheiro rende. Sabe, você desfruta de tudo isso. Há uns anos atrás, há um tempinho atrás, eu tive que vender um carro meu e comprar um carro mais velho e mais simples.
E eu lembro que o dia que eu cheguei em casa, os meus filhos estavam muito mal, porque eles gostavam muito daquele carro. E aí a hora que eu estacionei o carro em casa, eu levei, eles falaram: pai, chegou o carro. Eu falei: chegou, vamos lá olhar. Eles foram olhar e falaram: mas esse é o carro? Eu falei: vocês têm que ter o coração grato. Não, pai, mas é que o outro era melhor. Eu falei: então eu vou te ensinar um princípio. No outro dia de manhã, porque eu comprei ele bem em julho, no junho, no começo do inverno. E aí uma semana eu acordei eles, e uma semana eles foram para a escola de ônibus. Gastei até dinheiro que não tinha, porque sai mais caro ir com eles de trólebus do que ir com eles de carro. Uma semana. Adivinha o que aconteceu na sexta-feira? pai, não vamos de carro, porque esse carro é bom demais, pai, a gente já está até amando o carro, pai, porque o carro é isso, porque o carro é aquilo. Falei: bom, aprender o princípio. Porque a minha escola é ruim, aonde eu estudo, pai, mas lá na minha escola eu queria estudar numa escola assim, assim, assado. Peguei eles outro dia, levei numa das escolas que nós fazemos o nosso projeto social. Levei ele lá, deixei ele o dia inteiro lá na escola. Falei: não, pai, eu amo a minha escola, como eu gosto da minha escola. Falei: sabe o que é isso? É ser agradecido por aquilo que você tem. Sabe, em vez de você reclamar, em vez de você murmurar, seja alguém agradecido. Agradeça ao Senhor e fala: Deus, obrigado. Por mais que os seus olhos não consigam enxergar o melhor para você, agradeça. Fala: Deus, obrigado. Obrigado pela minha casa, obrigado. Está gotejando na minha cabeça, Deus, mas obrigado, porque não está chovendo muito, só está dando uma goteirinha. Glória a Deus. O carro não pega, mas graças a Deus que eu tenho um carro para tentar fazer ele pegar de manhã. Mas eu acordei, hoje o pneu do carro furou. Dê graças a Deus que você tem um carro que tem 4 pneus e tem um furado, que é só você arrumar. Mas a minha mulher, o meu marido. Dá glória a Deus que você vai chegar em casa, sendo carne de pescoço ou não, mas o seu marido, a sua esposa vai estar lá, de bico ou não, mas vai estar lá. Então tenha o coração agradecido. Sabe, o samaritano voltou, sabe por quê? Porque ele sabia que não era merecedor de nada. Quem conhece a graça e toca, aprende a desfrutar e tem o coração agradecido. Coração agradecido. E por último, ter um coração generoso. Mesmo Lucas 19, nós vemos o quê? Deixa eu só ver se eu acho aqui. Bom, não estou achando o versículo aqui, mas depois nós falamos. Nós vemos o quê? Que quem tem o coração generoso, ele tem o quê? A sua vida. Quem tem um coração generoso, ele age com generosidade para todos os outros. Nós vemos o que? A palavra de Deus nos conta a história de um homem chamado Zaqueu. Ele era alguém cobrador de impostos. Ele era alguém que ele não sabia, ou ele não sabia o que era certo, o que era errado. Então esse homem, capítulo 19 verso 1, mas nós não vamos ler não, porque eu estou atrasado já, estamos quase acabando. Esse Zaqueu era alguém que tinha ouvido falar de Jesus. Ele era alguém que ele sabia que a vida dele estava ruim, ele precisava descobrir algo novo. Certo dia Jesus estava pregando, e esse Zaqueu, que tinha sua estatura baixa, estava trepado numa árvore. E lá numa árvore ele chegou, ele viu Jesus olhando para ele e fez: Zaqueu, desce daí, porque hoje eu vou comer na sua casa. Zaqueu desceu. Assim que Zaqueu desceu, passado algumas horas, Jesus estava na casa dele. E a hora que Jesus entrou na casa dele, a primeira coisa que Jesus ele fez foi o quê? Proclamar a paz naquele lugar. E aquele lugar foi transformado. A vida de Zaqueu foi transformada através de Jesus. Mas através de Jesus, quando ele entendeu que a vida dele foi transformada, a gratidão, a generosidade passou a fazer parte da sua vida. Então o que esse Zaqueu ele disse? Jesus ministrando na vida dele, esse Zaqueu, ele cobrava impostos, e às vezes ele cobrava mais. Então ele roubava dinheiro de muitas pessoas. Mas como ele teve um encontro com a verdadeira graça, com a graça de Deus em pessoa, o que ele decidiu fazer? Falou: Jesus, eu vou restituir 10 vezes mais as pessoas a quem eu defraudei. Jesus, eu vou dar muito mais do que eu peguei. Olha, eu vou ter um coração generoso. Eu quero falar algo para você. Quando nós olhamos esse princípio, presta atenção aqui.
Nós não vemos que a palavra de Deus diz que Zaqueu, depois dele ter feito isso, ele ficou pobre. Nós não vemos que depois que ele deu muito mais do que ele havia pecado, nós não vemos que Zaqueu falou: agora eu estou na água, porque eu fiquei sem dinheiro nenhum, estou lascado. Viu? Fui querer ser bonzinho, só me lasquei. Sabe quantas vezes nós não vemos? Há um tempo atrás, uma pessoa chegou para mim e ela fez assim: pastor, o irmão estava passando uma dificuldade, eu emprestei um dinheiro para ele. E aí eu disse para ela assim, era uma mulher, eu disse: mas você emprestou o seu dinheiro com a expectativa de receber de volta? Ou você emprestou o seu dinheiro com a expectativa de ofertar na vida do irmão? Eu não estou dizendo que você deveria ter falado isso para ele, mas o seu coração, como que é que está? Falei: não, pastor, eu quero receber. Falei: então eu acho que você tem um problema. E aqui eu não estou falando para você que pegou dinheiro emprestado que você não deve pagar, não é isso. Mas estou falando do princípio do outro lado. E o irmão demorou alguns meses para pagar, ele tinha combinado com ela, teve algumas dificuldades, não pagou. Pagou muito tempo depois. E aí ela veio falar comigo. Falou: pastor, porque esse irmão é sem vergonha, porque ele é isso, é aquilo. Eu falei: ele te deu satisfação? Não, ele falou, mas eu estava contando com esse dinheiro. E aí depois de um tempo o irmão pegou, foi lá e pagou essa mulher, deu dinheiro para ela. Aí ela veio depois, falou: pastor, ele me pagou, mas ele não me deu sequer R$1 de juros. Ele não me pagou sequer R$1. Pastor, ele só falou para mim: muito obrigado. Eu falei: mas o que mais que você queria que ele fizesse? Ele te pagou. Mas também eu conheço um outro, que há um tempo atrás, esse irmão, ele congregava conosco. Estou conversando com ele para ele voltar, porque ele não está em lugar nenhum. Mas imagina um cara que você tem que falar para ele assim: ó, para de ser tão generoso assim, porque as pessoas estão abusando de você. E ele abençoava demais. Mas sabe qual que era o lema dele? Sabe qual que era a forma que ele vivia? Ele falou: pastor, quanto mais eu abençoo, mais eu sou abençoado. Sábado, sexta-feira à noite, o Rony está aqui? Não, está lá nos Kids, né? Acho que ele está trabalhando nos Kids hoje. Até bom que aí ele não vai ficar vermelho, porque ele é negão, né? Então não fica vermelho. Então, sexta-feira eu chamei o Rony, falei: Rony, eu preciso ir para o Jaraguá buscar um carro. E Jaraguá é longe, dá uns 40 quilômetros daqui. Falei: não tem como você me levar lá à noite, eu te pago a corrida, você trabalha, e aí eu te levo. Ele falou: não, pastor, vamos lá. Falei: Rony, mas como a gente não está rasgando dinheiro, quanto você vai me cobrar para levar lá? Eu quero pagar. Falei: não, pastor, não vou te cobrar nada não, vou te levar lá. Falei: então eu não vou. E aí ele disse para mim, falou: pastor, e se você não for, eu vou ficar muito chateado, mas eu quero te levar. Falei: então vamos. Aí coloquei as malas, as crianças dentro do carro, ele me levou para lá. Cheguei lá em 5 minutos no Jaraguá, porque você quer chegar rápido, você anda com o Rony. Mas você também tem que ter um coração bom, porque senão você infarta no meio do caminho. E aí chegamos lá no lugar, eu catei um dinheiro. Eu tinha olhado no aplicativo quanto daria daqui lá para casa dos meus pais, e dava um valor até alto. E aí eu catei uma parte desse valor, não era todo o valor que dava na corrida, mas era uma boa parte dele. Eu catei e fui dar para ele. Ele falou: não, pastor, pelo amor de Deus, eu não quero. Eu falei: Rony, mas é o seu trabalho, você gastou gasolina. Ele falou: pastor, eu não quero. Eu falei: Rony, se você não pegar agora, quem vai ficar bravo com você sou ele. Ele falou: pastor, você pode ficar bravo, porque eu não quero. Sabe por quê, pastor? Quanto mais eu abençoo, mais eu sou abençoado. Sabe, então esse é o princípio da generosidade. Quanto mais nós fazemos, mais nós recebemos em troca. Você fala: pastor, mas Deus nos dá em troca, Deus é um Deus de troca. Não, Deus não é um Deus de troca, mas também não passa isso ileso diante de Deus, porque Ele fala: não encontrei generosidade no coração dessa pessoa. Não, eu sei que com Ele eu posso contar, e como eu sou abençoado fazendo isso. E Deus, a índole de Deus, o caráter de Deus, o estilo de Deus é o quê? Nos abençoar cada vez mais. Então quando Ele encontra alguém que tem um coração generoso, certamente
vai desfrutar e usufruir de toda a generosidade de Deus. Porque Deus, ele olha, fala: não, qual pai que vê o filho, aquele filho que agrada, aquele filho que faz, aquele filho... É claro que o pai ama todos os filhos iguais, é claro que o pai ama todos da mesma forma. Mas eu pergunto para você, aquele que te agrada mais, aquele que te serve mais, não te chama mais atenção? Se você falar que não, vou falar: você é um anjo, você é uma pessoa que não é desse mundo. Eu pergunto para você, você acha que é diferente com Deus? Sabe por quê? Porque todas as vezes que nós temos um coração generoso, Deus passa a ter conosco um coração agradecido. Todas as vezes que nós temos um coração agradecido, Deus passa a ter conosco um coração generoso. Então, quanto mais nós fazemos, mais nós desfrutamos da maravilhosa graça de Deus, porque nós entendemos que nós não fazemos para receber nada, mas Deus resolveu de nos abençoar. Eu não mereço nada, mas Deus resolveu de me abençoar. O pastor Leandro diz uma frase que eu adotei ela para mim de uns tempos para cá, que ele diz assim: eu não mereço, mas eu desfruto. Eu quero falar para você, isso é a forma de nós andarmos com Deus. Não mereço nada, mas eu desfruto. Eu não mereço de ter sido salvo pelo Senhor, mas eu desfruto. Irmãos, eu não mereço de ter, eu não mereço o dinheiro que eu ganho, eu não mereço o salário que eu ganho. Eu quero falar algo para você, irmão: quem paga o meu salário é o Senhor, através da sua vida. Quem paga o meu, quem paga o do pastor Leandro, quem paga do pastor Daniel, quem paga de muitos pastores aqui em São Paulo é o Senhor, mas através de você. Sabe, eu quero falar para você todos os dias, eu não sei o seu nome. Irmãos, hoje nós estamos numa igreja muito grande, onde às vezes eu não conheço nem o rosto de todo mundo. E às vezes eu estou passeando no shopping com a minha família, eu passo, eu fico prestando atenção. Se a pessoa me olhar muito, eu acho que ela é membro da minha igreja. E aí eu fico olhando assim, se a pessoa der um sorrisinho, eu vou lá: ô irmão, paz do Senhor, tudo bom? Eu nem sei o nome. Mas outro dia eu dei a paz do Senhor para um no shopping de Diadema, ele não era da nossa igreja. Irmão, mas fiquei com uma vergonha que você não tem noção. Eu falei: não é, mas pode ser, né? Quem sabe um dia ele não aparece aqui. Mas todos os dias eu não sei o seu nome, eu não sei quem você é, não sei onde você mora. Muitos aqui eu não sei. Mas todos os dias, irmãos, às vezes eu não oro aqui embaixo, eu oro na minha sala. Nesses dias dos 21 dias nós estamos orando aqui. Mas todos os dias eu olho para cada cadeira dessa daqui, eu falo: Deus, como eu sou grato por cada pessoa que senta nesse lugar. Como eu sou grato por cada pessoa. Eu vou ali naquele quadro ali daquelas ofertas, daqueles dízimos. Nós passamos ali, e não sou só eu tenho certeza que os outros pastores fazem a mesma coisa. Fala: Deus, obrigado por cada um desses que dizima e porque oferta aqui. Irmão, você não tem noção. Todas as vezes que eu falo da reforma desse prédio, o meu coração se enche de alegria, os meus olhos de lágrima. Irmão, como eu sou grato por você. Grato por você existir, por você estar aqui conosco. Sabe, esse final de semana os irmãos estavam no encontro, só a rede do pastor Lúcio que estava aqui. E o Lúcio ainda estava fazendo o casamento do irmão. Falei: Lúcio, eu preciso que você vá lá no prédio da igreja e colocar aquele banner para mim, porque como eu estou sem carro, estou do outro lado da cidade, estou pregando em outras igrejas, preciso que você coloque um banner para mim. Não, pastor, pode deixar que eu vou arrumar alguém. E aí veio o pastor Daniel, acho que não veio sozinho, né? Deve ter vindo com outras pessoas. Aí eles mandaram mensagem: olha aqui como ficou, fotinho. Falei: irmãos, obrigado. Obrigado, porque, irmãos, eles não têm obrigação de vir aqui colocar o banner para nós. Eles não têm. Mas obrigado por conta disso. Sabe, eu quero falar algo para você. Quem recebe e vive com disposição para dar é generoso. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não te deu uma parte do que é Ele, Ele te deu tudo dele. Ele te deu tudo. Deus não te deu só uma parte, Ele deu tudo de quem é Ele. Sabe, eu quero falar para você, a graça de Deus, ela não é neutra. Sabe, ela transforma. Sabe, quando ela entra em nós, nós nos tornamos graciosos, generosos. E isso nos faz o quê? Experimentar, porque quem experimentou a graça
Ele ama a todos. Sabe quem experimentou a graça? Ele é perdoador. Sabe quem experimentou a graça? Ele é agradecido. Quem experimentou a graça, ele é generoso. Sabe quem conhece a graça de Deus? Ele ama muito. Sabe quem conhece a graça de Deus? Ele perdoa muito. Ele é muito agradecido. Ele é muito generoso. Sabe, eu queria que você ficasse em pé no seu lugar. Sabe, você nessa noite que deseja ser ou ter um encontro com essa graça de Deus e ser da forma que nós lemos aqui cada uma dessas pessoas. Alguém que ama ao extremo, alguém que perdoa ao extremo, alguém que é agradecido ao extremo, alguém que é generoso ao extremo. Se você quer ser um desse, porque esse é o princípio de Jesus. Jesus nos ama no extremo do seu amor. Jesus é extremista ao nos amar. Jesus é generoso. Ele é extremo generoso, extremo perdoador. Não importa qual é o pecado da sua vida, Jesus sempre está disposto a te perdoar. Sabe, se você é um desses, eu gostaria que você passasse a mão no ombro da pessoa que está do seu lado e que você orasse por ela agora. Que você declarasse isso na vida dela. Falar: irmão, você vai ter o mesmo caráter que está em Jesus. Assim você será. Você será como Jesus. E você desfrutará e será como esse em tudo que você fizer. Você será alguém onde você vai exalar o perfume, o bom perfume do amor de Cristo Jesus. Você vai exalar a generosidade. Você vai exalar o agradecimento. Você vai exalar um coração perdoador. Ore agora pelo irmão que está do seu lado agora e proclame esses princípios na vida dele. Proclame essa graça manifesta sobre ele nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de ouvir a sua voz, você tendo um coração agradecido. Oh, Espírito Santo de Deus, aumenta o volume dos instrumentos. Não precisa cantar não, tá? Não precisa cantar não. Tenha um coração agradecido. Oh, Espírito Santo de Deus, Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque nós sabemos que o Senhor é gracioso para conosco. Senhor, e como nós desfrutamos disso. Oh, Espírito Santo, Tu és muito mais do que eu possa Espírito Santo de Deus. Oh, Santo Deus, quebra o vaso de alabastro. Oh, Espírito Santo, sobre o Deus que sabe me maravilhar. Oh, Jesus, levante sua mão direita, diga assim: obrigado, Jesus, porque o Senhor se entregou por mim, e essa é a manifestação da tua graça. Por isso, nessa noite, eu desfruto todos os dias da tua graça, e este é o princípio no qual eu quero viver todos os dias da minha vida, tendo um coração que ama como o Senhor ama, tendo um coração perdoador como o Senhor perdoa, sendo sempre agradecido por tudo aquilo que o Senhor tem feito em mim. Senhor, e todos os dias me leva a ser alguém generoso em tudo que eu faço, em tudo que eu colocar as minhas mãos. A generosidade possa ser algo que seja reconhecido na minha vida. Diga: obrigado, Jesus, pela tua graça sobre mim, em nome do Senhor Jesus. Dá uma salva de palmas ao Senhor nessa noite. Glória a Deus.
Aleluia. Dá um abraço aí, no mínimo em 10 pessoas. Diga para ele assim: irmão, eu te amo. Fala para ele: eu te amo. Em nome do Senhor.